A gente chega aqui com um oferecimento Pix do Milhão, né? Você pode garantir aí um prêmio de R$100 mil, né? Segunda, R$100 mil na quarta e R$1 milhão na sexta-feira, tá? Então você, além disso, ainda pode ganhar até R$20 mil, cara, R$20 mil de prêmio instantâneo, uma raspadinha que tem no Pix do Milhão. Então, procure agora mesmo aí o link, você pode estar aproveitando. Rapaz, eu tinha separado aqui a provável escalação que mandaram aqui, já o pessoal está contando com o Léo Ortiz já como titular. Então vamos lá, Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. O Júlio Miguel Neto mandou uma mensagem aqui para mim ainda agora, falando que a informação que ele teve é que o Felipe estaria testando o Carrascal, né, em outras posições. Será que é na esquerda? E que também há a possibilidade dele vir com o Luiz Araújo na esquerda. Eu não acredito não, cara. Eu acho que aí seria loucura. A Raíza, por exemplo, odeia quando ele bota o Luiz Araújo na esquerda, né, Raíza? Eu não gosto. Eu acho que o Luiz Araújo é dele ali pelo lado direito, é onde ele performa melhor, é a posição dele, é onde ele consegue finalizar melhor, inclusive. Apesar de que no jogo contra o Corinthians ele entrou no segundo tempo ali, na do Samuel Lino, fez um gol, né? Finalizou, fez um gol. Mas eu acho que é uma improvisação. O próprio Felipe fala muitas vezes que é contra improvisar. É que na última entrevista coletiva, né, sobre as opções que ele tem pelo lado esquerdo, ele citou o Luiz Araújo. Ele disse que o Luiz Araújo é uma opção para ele também pelo lado esquerdo. E mas assim, eu acho que você tendo jogadores à disposição, não faz muito sentido você improvisar o Luiz Araújo ali. Opinião minha. E o próprio Felipe já falou várias vezes que é contra ficar improvisando o jogador. Então acho que seria meio incoerente da parte dele colocar o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Falar do jogo decisivo, né, contra o Racing, a gente teve o Simeone, né, elogiando o Felipe Luiz e dizendo que não vai torcer por ele porque é o time do coração dele, né? O Racing é o time do coração do Simeone. E o Felipe, né, que tem o Simeone como mestre, o aprendiz enfrentando a equipe do mestre, né? É como se o Luke Skywalker tivesse um Padawan e o Padawan fosse lá enfrentar os Jedi que o Luke Skywalker criou. Agora, é aquela coisa, é profissional. É profissional, o Felipe é Flamengo também, a gente sabe, de berço, avô flamenguista, ele é fanático pelo Flamengo, sempre foi, tem uma ligação muito forte, uma conexão desde criança com o Flamengo, vai querer ganhar também. Agora, acho que é sadio, né, você ter um clube do coração, o Simeone brincar com ele. Com relação a essa preparação, a gente teve o Flamengo recebendo dirigentes do Racing na Gávea, a diretoria do Flamengo estimulando, inclusive, a paz entre brasileiros e argentinos, ajudando na questão da segurança. São esperados cerca de 4 mil argentinos no Rio de Janeiro, viu, Ilan? Cerca de 4 mil argentinos, são 100 Já ônibus. tem uma turma aqui. Muita gente, muita gente. São esperados 100 ônibus. Vai ter um fanfest que a prefeitura está fazendo, acho que é no Terreirão, ali no Sambódromo, né? Não sei agora exatamente o local, não lembro agora Terreirão o local, mas Samba. Terreirão do Samba, isso aí, Raíza, perfeito. Vão fazer um fanfest, gente, para argentinos, tá? Deixando claro, é um fanfest ali que a maioria vai ser argentino sem ingresso, que está indo para lá. Então, para o pessoal saber que mesmo com essa coisa de segurança, de paz, você sabe, né, Ilan, como é que funciona, né? Brasileiro e argentino misturado, na final da Libertadores foi imenso, né? Fizeram isso aqui. Sim. Imenso, quando o Boca jogou aqui contra o Fluminense, teve um negócio gigante lá na Apoteose, teve no Terreirão, teve tudo que é lugar lá. É complicado, hein? Tem sempre um trelelê, sempre, né? Nunca termina muito bem o negócio. Mas fala aí, Papa. Não, então, aí a expectativa de muito argentino aí no Maracanã, isso é uma expectativa real. Acredito que vai ser um belíssimo espetáculo, um jogo histórico, né? Eles não chegam há muito tempo numa semifinal, e o que dirá uma final. Foram campeões também da Sul-Americana, campeões da Recopa contra o Botafogo, com chocolate em cima do Botafogo. Cara, tem todos os requintes aí para ser um grande jogo. O Flamengo, que das últimas 6 Libertadores, chegou em 3 finais, ganhou 2. São números que o Flamengo, na sua história, nunca fez, né? O Flamengo, nesses últimos 6 anos, é impressionante, né? O Flamengo com 3 finais, o Palmeiras com 2 finais, os brasileiros também chegando muito, Fluminense, Botafogo, campeões, chegando e ganhando, né? Então, o futebol brasileiro tem sido aí hegemônico recentemente.
e o Flamengo lutando para que a gente tenha 2 brasileiros na final, porque do outro lado o Palmeiras jogando na quinta-feira contra a LDU. Sobre o Flamengo, sobre a expectativa, a gente teve imagem até do Léo Ortiz pulando hoje no treino, né, dando pulo alto no treino, se preparando, treinou, lá foi para o campo, né? Não temos a informação ainda oficial do clube se foi se o treino foi integral, né? Eu digo se ele participou junto com o restante do grupo o tempo todo, mas ele já foi para o campo. A questão é que você treina hoje e o jogo já é amanhã, então você não tem muito tempo para recuperar o Léo Ortiz, mas a notícia é boa e essa dúvida eu acho que fica até amanhã, né? O Felipe Luiz fala, Raíza. A Raíza deve ter informação aí, manda ver, Raíza. Não, conversei com uma pessoa próxima ao Léo Ortiz, né, para perguntar como é que estava a situação dele, etc. Essa pessoa me disse o seguinte: olha, ele tá querendo muito jogar, ele vai fazer de tudo para tentar ficar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo. E aí eu até questionei, eu falei, mas existe também uma preocupação em relação à sequência, né? Porque vai jogar no sacrifício, pode agravar uma situação. E essa pessoa me disse, olha, ao mesmo tempo que ele quer muito jogar, que ele quer fazer de tudo e vai no sacrifício, se for possível, ele conhece muito bem o corpo dele e não é de fazer loucuras. Então, se ele for, é porque realmente é seguro, né? Nunca é 100% seguro, obviamente, mas não vai ser uma loucura, ele não vai fazer uma loucura para poder entrar em campo. Eu acho também que nem precisa, de repente, ser relacionado, ficar ali no banco de reservas, mas eu acho que o Danilo é um jogador muito experiente, é um jogador de muita qualidade, inclusive entrou muito bem contra o Palmeiras, né? Acho que o Léo estava tendo até mais dificuldades nesse jogo contra o Palmeiras, ali com o Vitor Roque explorando muito a velocidade em cima dele, e o Danilo, quando entrou, ajustou essa situação ali, conseguiu segurar mais o Vitor Roque, foi muito bem, realmente, essa entrada do Danilo, e é um jogador experiente. Teve aquela situação lá envolvendo o Bahia. Eu acho que a experiência que o Danilo tem falou, inclusive, nesse jogo contra o Palmeiras, porque acontece o que aconteceu no jogo contra o Bahia, e no jogo seguinte você entra na partida e entra tão bem quanto o Danilo entrou, mostra que é um jogador que é bem estruturado mentalmente. Então, assim, eu acho que não vale um sacrifício absurdo para o Léo Ortiz entrar em campo, sendo que você tem o Danilo, que é um grande jogador. Agora, claro, o Flamengo não tem outra opção, assim, para ficar no banco de reserva, é só os meninos, né? Tem o João Vitor, tem o próprio Cleiton, o Iago, então talvez valesse a pena, se for seguro, deixar o Léo Ortiz como opção no banco de reservas, Papa. Perfeito. O Ilão, David Sharp tá falando aqui, pelo amor de Deus, avisa aí que eu não tava nessa coletiva. Você que falou. Avisa você, né? Eu estranhei. O Diniz vai fazer essa brincadeira rindo pro David Sharp. Não acho que ele ia fazer. Que eles têm um atritozinho. Mas não ia ser com essa risada. Mas eu falei justamente porque... Não, ele às vezes dá uma risadinha irônica. Mas não desse jeito. Ele tava feliz com alguém, ele tava brincando com alguém ali. Não foi uma coisa... Ele faz isso toda coletiva. Toda coletiva ali, ele sai quando o Vasco vence, obviamente, ele sai no toque-toque. Em breve a gente vai fazer um toque-toque pra ele também. Vai acontecer. Vai não. Vai nada. Mas vem cá, a escalação pra amanhã, hein, gente? Quer arriscar, Raíza? Vai lá. Eu acho que ele vai manter boa parte do time que entrou em campo contra o Palmeiras, tá, Ilan? O trio de ataque, eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que vai ser Samuel Lino, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que vai ser também no meio campo Pulgar e Jorginho. Aí a zaga, provavelmente, eu acho que vai o Danilo, não sei se o Léo Ortiz vai nesse sacrifício, eu acho que o Felipe sabe, entende a qualidade do Danilo, ele até falou sobre o Danilo na última entrevista coletiva, então acho que restam poucas dúvidas aí, acho que é o Rossi, aí a dúvida se Emerson, Royal ou Varela, né, e aí Danilo e Léo Pereira, o Alexandro na lateral esquerda, com Pulgar e Jorginho, e aí o Arrascaeta, o Samuel Lino, o Luiz Araújo e o Pedro. Eu acho que não vai fugir muito disso. Algumas pessoas até falaram sobre a possibilidade de repente, dar uma chance para o Carrascal entre os titulares. O Carrascal conhece bem o time do Racing, né? Jogou muito tempo lá na Argentina com a camisa bem, né? Do River Plate. Tá bem, mas eu acho que você muda um pouco a forma do time jogar e eu acho que o Felipe não vai mudar nesse momento.
né? A entrada do Carrascal, ele te dá outras situações. O Felipe falou muito da importância do Samuel Lino taticamente. Então, acho que ele ainda aposta no Samuel Lino nesse jogo, principalmente pensando nessa parte tática, e de repente coloca o Carrascal no segundo tempo. Acho que não vai fugir muito disso não, Papo. Eu acho também. Eu acho que vai manter, e eu acredito que se o Léo Ortiz tiver o mínimo de condição para jogar, ele venha com o Léo Ortiz de titular. Eu acho que ele não vai querer mudar muito o time, apesar de que o Danilo foi muito bem. Cara, não sei, de verdade, a vontade, você trouxe aí uma informação interessante, da vontade do Léo Ortiz de jogar, né? Isso aí também diz muito. Mas eu não sei se o Felipe também vai ficar com uma pulga atrás da orelha, de utilizar o Léo Ortiz e de repente perder ele pro restante da temporada. Então, dependendo da situação, ele começa com Danilo e Léo Pereira e utiliza o Léo Ortiz no decorrer da partida. Você desgasta menos o jogador. Se precisar, você utiliza o jogador. Talvez esperar para ver se vai precisar do jogador. Até porque o Danilo é um jogador de confiança também do Felipe Luiz. Né? Experiente, é um jogador muito experiente para uma Libertadores. O Danilo foi titular contra o Chelsea. Naquela ocasião foi uma opção, inclusive, do Felipe Luiz. Mas assim, Raíza, então... Papa, desculpa interromper vocês, mas assim, igual a questão do Carrascal. Pô, Samuel Lino não tem feito bons jogos já há algum tempo. Carrascal tem entrado bem, acho que talvez até num debate que a gente já teve aqui sobre outros jogadores. Eu acho que o Flamengo precisa também acender um senso de urgência para não passar o que aconteceu com o Estudiantes. O Racing é um time mais forte, é o jogo no Maracanã, que o Flamengo deixou para não definir no Maracanã contra o Estudiantes, para passar aperto depois na Argentina. Eu acho que o jogo de amanhã é fundamental para o Flamengo. Eu acho que se esperar muito para fazer um teste aqui, vamos ver se o Samuel Lino vai recuperar, eu acho que corre o risco do Flamengo estender muito, prolongar uma definição que depois vai deixar para a Argentina, que vai ter uma pressão um pouco maior. Eu acho que, assim... Cilindro lá? Eu acho que é jogo para resolver. Se não tem a convicção ainda que o Samuel Lino... Beleza, ele pode voltar a ser titular daqui a 2, 3 rodadas. Mas o momento, eu acho que é muito mais do Carrascal do que o Samuel Lino. E o Flamengo precisa de quem está melhor no momento, para tentar definir nesse jogo. Não que seja definir, meter um 5-0, não é isso. Mas de construir um bom resultado para quando chegar na Argentina não ter aquela pressão toda que teve contra o Estudiantes. Assim, eu particularmente, vendo o que tem feito, eu iria de Carrascal na vaga do Samuel Lino. E eu conversei com algumas pessoas do Racing, né, para entender como é que tá a situação do Racing, como é que eles estão enxergando esse jogo, uma mobilização muito grande, como o Papa falou, o Racing há muito tempo não chegava numa semifinal, foram 28 anos até voltar a uma semifinal de Copa Libertadores, é o único argentino nessa Libertadores, nesse momento, né, mas eles estão com uma pulga atrás da orelha em relação à parte física, porque me passaram que vários jogadores tiveram problemas físicos recentemente, alguns estão meio a bomba ainda, vão meio que para o sacrifício para o jogo, então assim, há essa incógnita em relação a como o time do Racing vai se comportar fisicamente. Qualidade por qualidade, a gente sabe que o time do Flamengo tem mais qualidade. Então, assim, o Racing vai tentar igualar em posição física, né, na tentativa de um jogo inteligente, no mental. Eu acho que é uma partida é uma chance a mais para o Flamengo, de repente, usar o fator casa. Teve um desgaste físico contra o Palmeiras, mas não teve que fazer uma viagem, né? Então, assim, eu concordo contigo. Eu acho que o Felipe já deveria, inclusive, ter preservado um pouco o Samuel Lino, porque a fase do Samuel Lino ela é muito ruim. Não é só ruim, ele anda tropeçando na bola. Né? Se você pegar os lances dele dos últimos jogos, ele tropeça na bola, ele se complica, tá se complicando. E ele sente muito, porque ele tenta uma jogada, não dá certo, ele abaixa a cabeça. Sim. Eu tenho reparado muito isso. Do estádio dá pra ver bem que isso acontece. E a galera tá marcando ele, né, Raíza? A galera já tá meio assim com ele, né? Já tá marcando, já tá irritada. Né? Sobre o cara já entrar pressionado, já entra em alguns momentos vaiado. Então, assim, pra mim é o jogo que o Flamengo tem que fazer como se não tivesse volta. Entrar pra definir nesses 90. É claro que vai ter volta, mas se o Flamengo esperar muito, essa ideia de jogo de 180 minutos, mas os últimos 90 são na Argentina. Eu acho que o Flamengo tem que chegar para definir como não fez contra o Estudiantes. Exatamente para não passar pela pressão que passou pelo Estudiantes, enfrentando um adversário mais difícil. E acho que até por isso o Samuel Lino não está bem, o Carrascal está começando bem, eu começaria com o Carrascal. Se não entrar bem, se der o Samuel Lino para entrar no segundo tempo, no primeiro tempo, se for o caso, você vai continuar tendo uma peça importante, entrando naquele debate que a gente estava falando. Segundo tempo também define jogo. Agora, o momento é de quem?
Para mim, o time titular é o momento. É o que você tem para entregar agora. E aí, segundo tempo, precisou, você tem um jogador ali para entrar também, talvez até menos pressionado. Porque quando você começa o jogo, você tem a responsabilidade de definir. Quando você sai do banco, você já tá, opa, peraí, já tô entrando lá no cara que não resolveu. Então você já entra com uma pressão um pouco menor. Olha aqui, só pra gente situar em relação ao adversário do Flamengo, o Campeonato Argentino Clausura, que está acontecendo agora, tem 2 grupos, né? Cada grupo com 15 participantes, são 30 times. E o Racing hoje é o 8º colocado no grupo A. Ele tem 7 times à frente dele, num dos grupos. É como se ele fosse, meio em 30 times, como se ele fosse o 15º colocado do Campeonato Argentino. Ele é meio de tabela em 30 times, onde o primeiro colocado do grupo dele, o grupo A, é o Estudiantes, que já foi eliminado pelo Flamengo. E o Racing hoje é o 8º colocado. Tudo bem que a diferença entre eles é só de 3 pontos, tá? O 8º colocado tem 18 pontos, o Estudiantes tem 21. E faltam só 3 rodadas. 2 rodadas para alguns times e 3 para outros. O Racing, nos últimos 10 jogos, venceu 5. Ele estava mal pouco tempo atrás, né? Uns 2, 3 meses atrás não estava bem o Racing, mas agora ele deu uma recuperada. É um time que está reagindo. Venceu 5 dos últimos 10 jogos, empatou 2 e perdeu 3. E o 11º desse retrospecto recente, o 11º jogo, foi uma derrota de 4-1 para os argentinos júniores. Mas eles reagiram, né? Eu peguei um recorte dos últimos 10 jogos e estou citando qual seria o 11º para trás ali. Então é um time que não chega tão bem assim, né? Não tá tão bem no Campeonato Argentino, é o 8º colocado de um dos grupos, mas eu acho, né, já foi citado aqui, acho que pelo próprio Garoni aqui, acho que em termos de camisa hoje, em 2025, o Racing tem até mais camisa do que tem o Estudiantes, que também é super campeão de Libertadores, também tem tradição, já ganhou do Cruzeiro uma Libertadores, uma final. No Mineirão, tava nessa final, tava cobrindo lá campo, pro GE, pois é. Mas o Racing, acho que hoje tem mais camisa e jogar lá, volta, amigo, eu conheço lá o Cilindro. Tá uma casca maior. Meu amigo, o Cilindro ali, o negócio lá é uma loucura. O Flamengo vai ter que fazer resultado aqui, tá? Acho. Vai ter que fazer resultado. Acho que esse é o ponto. Acho que o Flamengo tem que entrar com esse senso de urgência. De que é um jogo de 180, mas ele tem 90 para decidir no Maracanã. E não é decidir aos 90. É você começar a construir desde os primeiros minutos. E acho que é algo que em alguns momentos falta pro Flamengo. Como fez contra o Palmeiras. O Flamengo foi o primeiro tempo do Flamengo contra o Palmeiras, mesmo não tendo sido espetacular, porque foi um adversário muito difícil, mas foi onde praticamente resolveu a partida, né? Fez 2-1 contra o Estudiantes aqui, né? E aí a gente viu Deus nos acuda que foi lá na volta. Pois é. Não dá pra levar vitóriazinha por um gol só de diferença não, viu, Raida? Não é que não pode classificar fazendo um gol aqui só. Mas eu acho que fica muito complicado partir pro jogo da volta com uma vitória simples, ou com empate nem se fala, né? Empate ou derrota nem se fala. Mas o Flamengo vai ter que fazer placar, acho que tem que fazer um saldinho aqui, tá? Vai ter que, eu concordo com você, Lan, vai ter que tentar fazer um saldo, porque é um adversário muito duro, apesar da situação do Racing no campeonato argentino, é uma equipe que tem se mobilizado muito nas Copas. Se a gente pegar o histórico recente, os últimos 3, 4 anos do Racing, eles estão se mobilizando muito em Copas, não à toa ganharam Copa Sul-Americana, ganharam Recopa, né? Chegaram agora numa semifinal de Libertadores depois de tanto tempo. Eu conversei com o Mauro César, né, que é também um torcedor do Racing, todo mundo sabe, e ele falou sobre... Não sabia, não? Além de vascaíno, ele torce pro Racing? Só falta você me dizer agora que ele é Flamengo também. Ah, não é possível. Não, ele não é possível. Flamengo eu não sei, será? Mas ele me falou sobre o treinador. Ele disse que é um treinador tem tatuagem do Flamengo. Ele tem, Papa? É um treinador. Tem tatuagem do Flamengo. Você já viu a tatuagem dele, Papa? Ele tem tatuagem, ele vai meu irmão, ele vai de bermuda, às vezes, pro estádio, como torcedor. As pernas dele são todas tatuadas de Racing e Flamengo. Olha só. Tá bom. Mas ele falou sobre o treinador do Racing. Sério, ele mostra, ele acha maneiro. É um treinador que, taticamente, não é um treinador que tem muitas soluções táticas, não é um treinador tático, mas ele tem um poder de mobilização muito grande. Ele consegue mobilizar esse time do Racing e conectar esse time junto da torcida de uma forma muito intensa. Inclusive, conversando com algumas pessoas lá que cobrem o dia a dia do Racing, falaram que eles têm um pacto de que não se pode vaiar dentro do estádio. Vaia dentro do estádio, Ilan, é proibido. Não pode vaiar. O Racing tá jogando, não pode vaiar. É lei para eles lá. Então, assim, apoio incondicional mostra um pouco do que o Flamengo vai encontrar lá na Argentina. Um time que não chega numa semifinal de Libertadores há 28 anos. Um time que está super mobilizado, né? Uma torcida que está unida em prol desse objetivo.
Eu acho que se o Flamengo não fizer um resultado interessante no Maracanã, vai sofrer muito lá na Argentina. Não pode vaiar antes do jogo, não pode vaiar durante o jogo. Lucas Pedrosa ia ficar orgulhoso, hein? Já sabemos mais quem torce pro Racing também. Nosso amigo Pedrosa ia ficar orgulhoso dessa cartilha. Um abraço lá pro Pedrosa. Só uma coisa, quem joga no Racing atualmente é o Vieto, né? Que fez gol contra o Flamengo quando estava pelo Al Hilal, eliminou o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes. O Zarate está lá também, ex-Atlético Mineiro. E tem o Vergara, que é bom jogador. Fiz muitos jogos do Vergara pela América de Cali, quando eu comentava o Campeonato Colombiano. É um pontinha colombiano, joga pelo lado esquerdo, mas aquele pontinha que puxa para dentro para finalizar. Tem sido reserva no Racing, mas é um jogador que o Flamengo tem que ficar de olho também. Então tem algumas armas ofensivas. Também, tem uma galera jogando ali no Racing que é mais cascuda, né? Ia confirmar aqui, mas eu tava dando uma olhadinha no elenco do Racing. Tem alguns jogadores bem rodados, experientes, que... Essa casca de Copa que a gente fala, né? Às vezes o time não tem uma consistência jogando uma competição de pontos corridos, mas tem essa casca que dá aquela virada de chave realmente. Time copeiro, a gente fala isso no Brasil constantemente, sobre times que têm essa característica de ser mais copeiro, né? Chega em Copa, consegue fazer aquele 1-0, segura 1-1, 0-0. Time argentino tem muito disso. Só a gente lembrar do Boca, finalista da Libertadores de 2023, só empatava. Mas chegou até a decisão e quase conseguiu levar ali ainda na decisão. Então, é jogo enjoado. Enfrentar argentino em Libertadores, Sul-Americano, seja o que for, é complicado.